tá na hora da gente definir o segundo roceiro. Só não pode votar em ninguém da baia nem nos imunes. Dito isso, bora que vamos, minha turma. Sacha, boa noite, você é o primeiro. Boa noite, Dri. Então, meu voto hoje vai no Sidney, uma pessoa que eu sempre respeitei e tratei bem, tanto fora da casa quanto aqui dentro da casa. Nunca falei nada contra o Sidney. E aí ele, sei lá, de umas 2, 3 semanas pra cá, ele começou a me estranhar, entrar numa comigo. Na roça passada, na formação de roça passada, eu fui oferecer minha cama, como eu já fiz várias vezes pra ele, pra outras pessoas aqui na casa. Ele entrou numa, achou que eu tinha dado uma piscadinha pra ele, começou a me chamar de moleque, me agredir aqui no meio do ao vivo. Quando a gente voltou lá pra dentro da casa, eu vi ele falando sobre essa piscadinha que eu não tinha nem entendido qual que era a interpretação que ele tinha tido. Fui perguntar, ele começou a falar, nunca mais você fala comigo, não olha na minha cara, não fala comigo. Assim foi, nunca mais falei com ele. Ontem eu tava lá, tava no meio da discussão que Gisele veio gritar comigo, daqui a pouco veio o Zé Love gritar comigo, daqui a pouco veio Isaac, aí ele também veio. Quando vieram 4 contra mim, ele começou a me xingar do nada, começou a gritar comigo. Eu fiquei sentado, não falei nada, peguei minhas coisas, botei meu chinelo, saí, entrei na sede, ele veio gritando, me chamando de rato, de bosta, de sei lá o quê. E aí eu entrei, cheguei no quarto, fiquei parado esperando ele terminar de falar, falando, me deixa em paz, para ele conseguir sair, porque eu não tenho nenhuma vontade de entrar num embate com uma pessoa que está num estado desse, né? Okay. Então, assim, eu acho que finalmente o personagem que o Sidney constrói para a vida dele aqui pro programa caiu, e ele mostrou que ele realmente é uma pessoa baixa e agressiva. E aí, em vez dele assumir esses erros dele, pedir desculpa, voltar atrás, ele está tentando levantar uma pauta de capacitismo em cima de mim, porque eu disse para ele que ele não estava batendo bem das ideias, que ele estava tendo alucinações e que ele estava maluco. Gente, com todo respeito, se eu tive alguma fala capacitista e alguém que está assistindo o programa se ofendeu, eu peço desculpas, não foi minha intenção. Eu não achei que isso foi uma fala capacitista. Eu acho que no dia da formação, no dia do Faro, no domingo, eu fui falar do Zac e aí eu falei que o Zac não tinha capacidade cognitiva de construir uma frase. Capacidade cognitiva, primeiro você falou deficiência cognitiva e capacidade cognitiva. Você está falando de mim? Eu falei que não tinha capacidade cognitiva de formular uma frase. Você falou de uma forma pejorativa. Eu não acho nem que o Zac, nem que o Sidney tenham nenhum tipo de deficiência mental. Porque você falou que nem estaria aqui, né? Desculpa, Zac, deixa eu terminar, por um momento. Se o Zac tem TDAH, eu também tenho TDAH. Eu acho que isso não é uma deficiência mental. Nunca quis menosprezar quem tem qualquer tipo de deficiência mental. Se alguém que estiver assistindo o programa tenha se sentido ofendido, eu peço desculpas. Beleza, a gente entendeu. Sacha, então você votou no Sidney, agora vou ouvir o Sidney. Sidney, como é que você recebe o voto do Sacha, por favor? Boa noite, Adriane. Boa noite, Brasil. Bom, o Sacha não me surpreende em nada. Ele é um jogador extremamente previsível, com uma movimentação extremamente covarde, egocêntrica dentro da casa. Tudo que acontece aqui precisa ser sobre ou em relação a ele, porque senão o programa está errado, está boicotando ele, né? Se eu estou falando, posso falar, você pode respeitar? Eu te respeitei. O programa está errado, ele está sendo boicotado. Se aparece um vídeo numa dinâmica do que ele fez, a edição deve ter criado esse vídeo porque ele não fez. E aí, se ele é repreendido, ele diz que não disse, como ele começou a fazer aqui agora. O que acontece entre nós dois é porque desde o início do programa, eu sou extremamente contra as coisas que ele faz aqui dentro. Eu deixei para ele muito claro, desde o início do programa, que ele não ia interferir no meu jogo e na minha maneira de pensar, o que ele adora fazer. Ele me chamou para conversar desde lá de trás, para trazer coisas que a gente tinha, porque levaram para ele, né, que eu estava falando sobre ele, eu estava falando exatamente sobre isso, que ele não iria pensar por mim dentro do programa, ele já se sentiu incomodado, me chamou para uma conversa, e desde essa conversa, que foi a primeira conversa que a gente teve aqui dentro, ele já negou o que ele tinha falado para mim na baia, que era em relação à Larissa. Eu não lembro, eu não disse, eu não sei. Aqui agora, ele trouxe um assunto que ele fez, eu fiquei a semana inteira. Ele acabou de falar que não falou. Ele falou a semana inteira que eu tenho problema sim mental, que eu tô tendo alucinação aqui dentro. Alucinação, falei. Por quê? Porque eu mais uma vez estou indo contra o que ele falou, o que ele fez. Ele piscou para mim sim no dia do que eu estava em posse do Lampião. Ele negou isso, vai negar, porque é só o que ele sabe fazer no programa. Ele faz e nega, faz e nega, faz e nega. Ele não tem capacidade, não tem coragem, vou finalizar, para assumir o que ele faz. Por isso a minha atitude é extremamente enérgica, é de revolta, é de repúdio a tudo que você faz, e você foi desrespeitoso, você não é médico para me passar laudo, você foi desrespeitoso sim
a todas as pessoas que passam por esse problema. Você usou isso de uma maneira pejorativa, com deboche, você ficou fazendo chacota com isso a semana inteira. E agora, no ao vivo, sim, você vai negar como você sempre faz. Porque você é um covarde, sim. Eu te chamei de covarde, te chamei de moleque. Repito, em calma e bom tom, porque é o que eu acho sobre você. Eu acho, sim, que uma pessoa que não assume é covarde. É isso. Nessa, boa noite. Boa noite, Dri. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Quero saber em quem você vai votar e por quê. Bem, meu voto é na Júlia. Por 3 atitudes. A primeira foi que no início do programa a gente estava meio que juntas, assim, eu, ela e as meninas, e a gente tinha combinado se salvar no Resta 1, e no dia seguinte ela já estava no outro grupo. Mudou, assim, da água para o vinho. Como fazendeira, ela disse que iria indicar o Zac, falou para todas as meninas, aí chega aqui na hora e indica o Zé Love. E uma outra atitude, essas 2 atitudes eu achei bem incoerentes, né? E a terceira atitude, ela fez aquela brincadeira sem graça junto com a Flora e o Sacha, de que a Adriane Adriane Galisteu que decidiu que você ia pra Baia, sabendo que na sexta-feira eu tinha desabafado que eu tava com um problema e eles não se importaram com o meu problema. Então, por esses motivos, meu voto é na Júlia. Tá bom. Júlia, recebeu um voto da Nessa agora. Eu quero saber como é que você recebe esse voto dela. Você estava esperando esse voto? Boa noite, Dri. Boa noite. Eu estava esperando, inclusive, acho que eu vou tentar responder em tópicos, né? O primeiro tópico. Eu acho que a Nessa é uma pessoa um pouco sem personalidade. Eu acho que ela tem que buscar muitos argumentos, inclusive utilizar um argumento de algo que aconteceu no 2º dia de programa, enquanto a gente está caminhando para a metade. Segundo dia de programa, Vanessa. Não 3º dia de programa, tá que seja. A gente já está entrando Agora na metade do programa. coisa. Eu acho que se você quisesse votar em mim, você poderia utilizar os argumentos mais recentes, que inclusive você tem. A gente teve embates recentes. Os argumentos eu Segundo, escolho. falando sobre a minha indicação de fazendeira. De fato, eu tinha pensado em muitas pessoas, mas foi uma semana muito difícil sobre quem eu indicaria. Inclusive, eu compartilhei isso com algumas pessoas, porque estava tendo uma semana em que todos os votos eram unânimes em uma pessoa só, e eu não tinha muitos motivos. Eu tinha que procurar alguns motivos. Dentre eles, eu tinha 2 questões. Uma com o Zac, que eu, inclusive, resolvi com ele num apontamento da hora do faro. E o segundo, que foi a questão do Zé Love, que eu acho que nem cabe ficar voltando nisso, porque a gente já apontou, já resolveu. Né? Vamos lá. E o último tópico foi qual? Da brincadeira. Eu acho que a Nessa é uma pessoa que ela se contradiz muito, porque quando aconteceu a brincadeira, a gente pediu desculpas pra ela se ela realmente se sentiu ofendida, porque não foi nossa intenção. Inclusive, essa questão de utilizar, que a gente buscou o problema dela pra atingir ela, eu acho uma questão muito injusta de se falar. Eu acho que não é uma pauta que deveria ser trazida aqui. Vocês não tiveram empatia. Em momento nenhum eu utilizei do seu problema pra poder falar alguma coisa, te atacar. Foi uma brincadeira sem graça, sim. Pedimos desculpas. Ela desculpou, falou, não, gente, tudo bem, eu entendi que foi brincadeira. Pedimos desculpas mais de uma vez. E no dia seguinte ela já tinha voltado, aí querendo atacar a gente, uma coisa que ela já tinha desculpado, a gente já tinha pedido desculpas. Porque eu tava então, enfim, de é coisas, isso. Respondendo os 3 tópicos, é isso. Ok, vou falar com a Flora agora. Boa noite, Flora. Boa noite, Dri. Boa noite, Brasil. Bom, essa última semana a única pessoa que eu tive embate direto foi a Nessa, então hoje o meu voto é nela. Eu acho a Nessa extremamente incoerente e de ontem para hoje teve uma questão de punição na casa, onde ela ia botar uma pessoa que ela se diz melhor amiga dela na bola para ela não se indispor com ninguém da casa. Eu acho isso uma falta de caráter imensa. Uma mulher de 35 anos botar uma pessoa para assumir os BOs dela, né? E a gente já vem de semanas de embate, então seria muito incoerente da minha parte não votar na Nessa. Eu acho que aqui dentro ela é uma pessoa extremamente falsa, extremamente 2 caras, tanto com a gente de um grupo, tanto com o pessoal de lá de outro grupo, que eu acho que isso, graças a Deus, está se desfazendo, e por isso também a máscara dela está caindo, tanto com um lado quanto do outro. As pessoas, até que são amigas dela, ficam com o pé atrás de confiar. Teve um problema também hoje com a Flor. Enfim, ela está tendo problema com todas as pessoas da casa por um único motivo, falsidade. Não tem coragem de assumir o que acontece, as coisas que fala. Aí depois que a bomba estoura, ela vem e pede desculpa. Ai, gente, desculpa. E aí quando a gente pede desculpa pra ela, ela não aceita. Então, assim, é uma pessoa extremamente falsa, extremamente 2 caras, extremamente dissimulada. E por isso, o meu voto é nela hoje. A última roça, eu acho que não foi sobre ela, não foi por isso que ela está aqui com a gente. E o Brasil tá vendo. A gente acredita muito que o Brasil esteja vendo essas atitudes de ser leve trás, de ser fofoqueira, de ser falsa, enfim, é isso. Valeu, muito obrigada. Eu quero saber breve de você, Nessa, aí, como é que você recebe o voto da Flora? Eu já esperava, né? Ai, que bom.
É, que bom mesmo. Mas assim, Dri, elas ficam querendo me colocar contra as meninas o tempo todo. Eu não quero botar contra não, você ia botar a Babi na bola. Eu fiquei calada. Você pediu pra Babi assumir um erro Não seu. pedi, eu pedi pra você, Babi, não pedi não. Você falou que era pra me falar que era só eu. Ah, tá. E aí Não, eu disse que eu achei que eu tava falaria. Mas olha só, nós Porque duas eu disse que ia falar. Nós duas, Inclusive nós a Fernanda falou, não faça isso, Babi. Se for pra assumir sozinha, não fala nada. Peraí, nós duas participamos da punição e ela falou que queria falar e eu falei que não queria falar. Não, você pediu pra ela falar que era só ela. Eu falei que não queria falar e ela falou Babi, que... por favor, não, você pode falar o que aconteceu? Eu falei isso. Eu falei que não queria falar e ela falou que queria falar. Eu falei, então se você quiser falar, tudo Fala bem, mas que eu foi não só falei você. pra colocar ela, pra não colocar no meu lugar, porque foi as duas, eu que dei a ideia, mas foi as duas. E aqui, vem falar tanto de coisas, porque é falso, e blá, 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 blá. A melhor amiga dela, Suelen, ela tem um exemplo de amizade tão grande que a melhor amiga dela, Suelen, colocou placas terríveis, principalmente pra ela, inclusive Que não de era novidade traidora. pra mim. Ah, mas Não então era que novidade grande pra mim. amizade, então, Não, vocês e têm. o que eu falei na hora Você do não é falar, exemplo de falar claro de que eu sou, nada, eu sou claro que amiga de não. todo mundo aqui. Eu nunca fiz arbitragem de grupo. Ela era sua melhor amiga. Você falou de todas Ela as suas era sua amigas do melhor nosso grupo, amiga. Nessa. O que eu Todas falei as foi suas quando eu amigas. estava Você falou que a chateada, Babi elas era já maluca, sabem. que a Fernanda lá distorcia vem de tudo, novo. que o Zé Love era o chefão do grupo. Tudo isso você falou Tá e aí bom. agora você não assume. Inclusive, Quando a a gente Flor, tava brigada, inclusive é a Flor diferente. falou isso. Quando a gente Hoje tava falamos sobre brigada, isso e é a Flor diferente. confirmou isso. Que você Para não com- assume nada do que você fala. Não adianta nem discutir, pode passar pra outra pessoa. Ô, Flora, você é um exemplo Tá maravilhoso, bom, tá? você que é que fala manso. Eu não sei falar manso. O dia que eu aprender, não talvez sabe, eu só seja. sabe falar palavrão. Porque a mulher que mia não presta. Vamos lá, Zac, boa noite. Opa, tudo bem, Dri? Tudo Dri, bem, é o e você? seguinte, primeiramente, eu quero responder, né, a acusação feita pelo meu amiguinho ali, que é o seguinte, ele me explicou, ele teve um mal entendido esse lance dele ter falado que eu tinha uma deficiência cognitiva, que ele não sabe se eu tenho ou se eu não tenho para ele afirmar isso. Enfim, é um doutor, né, além de tudo, além de um gentleman, é um doutor. Ele também disse para mim que é o seguinte, não era deficiência cognitiva, era dificuldade cognitiva, certo? E depois ele concluiu falando, não, você me entendeu, calma, você me entendeu errado, você me entendeu errado. Eu quis dizer que você é burro. Então ele usou esses dois termos, deficiência cognitiva ou dificuldade cognitiva, pra dizer que a pessoa que tiver isso é burra. Não. É isso que ele quis dizer. Não. Eu tentei, é o seguinte, eu tento me explicar, se ele quiser aceitar minha palavra, ele aceita ou não, só que eu acho que ele é um tão gentleman que todas essas classes, todas essas dificuldades, é muito abaixo dele, então não tem voz pra ele. É isso que eu queria concluir, certo? Okay. Agora, pena que eu não posso votar nele, que ele tá na baia, pena que eu não posso colocar ele onde ele deveria estar. Hoje, por estratégia de jogo, eu vou na Júlia. Júlia, mas você vai votar na Júlia, a tua justificativa na Júlia por estratégia? Por estratégia de jogo, Dri. Okay. Eu teria coisas para falar dela 2 semanas atrás, hoje eu não tenho o que falar dela, mas por estratégia de jogo, que a gente decidiu em equipe, eu estou com a minha equipe hoje e hoje eu vou votar na Júlia. Beleza, Júlia, então um voto estratégico em você, tá? Com esse voto estratégico é o segundo voto da noite. Isso, segundo de muitos. Vamos ver então. Agora é a vez da Camila. Boa noite, Camila. Oi, Dri, boa noite. E aí, me contem, quem não você vai votar e por quê? Meu voto vai na Vanessa, não é mistério pra ninguém. A Vanessa, ela gosta de tirar as pessoas, né, de malucas, por assim dizer. Ela fala as coisas e nega na nossa cara. E isso pra mim é uma das coisas que me tira muito a sério, porque o que eu tenho, a memória é excelente, né? Sou professora de história, então tenho que lembrar de muita coisa. Eu acho um pouco um absurdo uma mulher adulta, madura, ou que deveria ser madura, se prestar esse papel ridículo de negar as coisas que faz na frente das pessoas que testemunharam que ela fez, a colocar a culpa em outras pessoas, omitir as coisas que faz, porque isso pra mim não é atitude de adulto, muito menos de uma mulher responsável. Então, pra não esquecer, ela disse que eu era, pela Suelen, era o quê? Manipulável pela Suelen. Então eu acho que uma pessoa sem personalidade, sem diálogo, sem discurso, sem retórica, não é uma pessoa apta a chamar outra pessoa de manipulável, né? Ok. Muito obrigada, Camila. Nessa, segundo voto da noite. Não. Com este voto, você tá empatada com a Júlia, tá? Tá, eu já sabia, eu vou falar, vou ser breve. A Camila pode achar o que quiser de mim, pra mim não importa a opinião dela.
Mas pelo menos eu tô de alguma forma causando alguma coisa no jogo, movimentando o jogo de alguma forma. E a Camila tá simplesmente fazendo nada, só fica lá fazendo maquiagem durante horas e horas e horas. Pelo menos você tem o que falar de mim. Agora eu vou falar de você e falar o quê? Não tem nada pra falar porque não acontece nada. É porque eu sou uma pessoa decente, Vanessa. Tá bom. Essa é a diferença. Eu vi lá, as amigas de vocês mostrou. Bem. Você tá achando que quando você sair você vai ganhar a plaquinha o quê, Vanessa? Eu já sei as plaquinhas que eu vou ganhar. Albert, boa noite. Boa noite, Dri. Boa noite, Brasil. Dri, você me permite mandar um beijo pro meu amor que faz aniversário hoje? Aniversário da Adriana? Hoje é aniversário da Drica. Pode. Receba o meu beijo também, Adri. Beijo, meu amor. Saúde e bênçãos. Te amo. Vou economizar agora. Dri, meu voto vai na Júlia também. No domingo, na dinâmica do Faro, eu havia citado que a Júlia por 2 vezes foi fazendeira, achei que deixou muito a desejar. Eu vejo que ela fica de pano de fundo no jogo, não que ela necessite ir para embate direto com pessoas, eu acho que cada um tem seu estilo, assim como também tem o meu respeito. É uma menina que eu respeito, a gente tem uma troca positiva, mas eu tenho que me posicionar também quando entra em congruência. A minha opinião junto com pessoas aliadas que eu defendo. Tá? Então o meu voto é na Júlia, eu gostaria que ela até aparecesse um pouco mais no jogo e também me deixou a pulga atrás da orelha quando a Suelen colocou adjetivos negativos para ela também. Então uma pessoa que eu não via jogo já passa a ser uma referência para mim. Ok, obrigada, Albert. Júlia, terceiro voto. Esse voto já vem até com conselho. Quero saber como é que você recebe o voto do Albert, por favor. Perfeito. Bom, vamos lá. Aproveitando para esclarecer a questão da Suelen, eu acho que é bom falar aqui nesse apontamento. As plaquinhas da Suelen, elas dizem muito respeito a uma questão de que a Suelen era uma pessoa que ela não era aberta a escutar apontamentos nossos. A gente não concordava com muitas atitudes dela e ela era uma pessoa que falava, por favor, não me falem do meu jeito, eu não quero saber. E a gente já falou por diversas vezes, Suelen, a gente fala isso porque a gente quer cuidar de você, não quero ser cuidado. Então a gente respeitava muito a vontade dela de não falar pra ela, porque ela não queria ouvir. Mas isso não significa que a gente concordava com muitas atitudes que ela tinha aqui. E por isso, nós, enquanto amigas, nós comentávamos, poxa, esse comentário que ela fez pra fulano talvez não foi legal, tal coisa passou do ponto. Atitudes que a gente gostaria de ter falado pra ela, mas a gente não tinha essa chance porque ela não dava essa abertura. E a gente falava isso, poxa, a gente queria poder falar isso pra ela, mas ela não vai entender legal. Então vamos só falar entre nós, que somos amigas, que é diferente da gente espalhar pra casa inteira. Então, ela colocou essas plaquinhas porque com certeza ela ficou chateada, ela tinha o direito dela, mas eu de maneira alguma nunca fui falsa com meus aliados aqui dentro, eu sempre sou muito leal. A questão de posicionamento de jogo, Albert, eu já me posicionei quanto a isso no domingo mesmo, você inclusive me disse que o seu jogo é muito parecido com o meu nesse sentido. Eu não vou... não me expor em embate. Exato, eu não vou entrar em brigas que não são minhas, não vou comprar barulho de ninguém. Eu sou uma pessoa que eu sou muito clara no meu posicionamento quando diz respeito a mim. Quando alguém fala o meu nome, eu sou a primeira pessoa a chegar e falar, me posicionar, falar se é verdade, se é verídico ou se não é. Então, se não estão citando meu nome, se eu não estou no meio de nada, você não vai me ver entrando numa baixaria, falando alto, porque eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que eu deixo chegar até mim. Se chegar até mim alguma coisa, perfeito, vamos posicionar. Mas eu não vou atrás de embate nenhum pra dizer que eu estou aparecendo no jogo. Eu prefiro aparecer no jogo falando de estratégia com as minhas amigas, porque a gente conversa de jogo todos os dias. Eu prefiro que me vejam o meu lado, o meu bom humor, as minhas brincadeiras, as minhas estratégias, mas eu não vou ficar comprando brigas e falando alto e entrando em baixaria só pra dizer que eu estou aparecendo no jogo. Se isso for aparecer no jogo, realmente eu prefiro... Eu concordo com você porque eu também sou assim. Porém, você ficou por semanas dormindo até tarde, eu já falei isso pra você. Sem se envolver com as pessoas quando você era fazendeira. Não, Albert, isso pra mim pesou lá atrás. Com todo respeito, na minha segunda semana de fazendeira, na primeira semana eu até concordo. Inclusive, gente, com todo respeito do mundo, eu acho que esse argumento tá um pouco saturado. Porque eu já me posicionei contra isso diversas vezes, concordei com muitos apontamentos e na segunda semana eu tentei fazer tudo diferente. Eu acho que ninguém aqui tem um A pra falar de mim nesse sentido na minha segunda semana. Porque eu estive presente com todos, do início do trato até o final. Eu acordava na vaca e eu ia dormir, tirar um cochilo só depois do lixo. Beleza, tirei Julia. dúvidas de muitas pessoas, então acho que na segunda semana ninguém tem nada pra falar de mim, porque eu corrigi todos os meus erros e dei o meu melhor. É Tá isso. super claro. Vou seguir, vou falar com o Gui agora. Vamos lá, Gui. Me diz em quem você vai votar e por quê. Bom, vamos lá, Adri. O meu voto é no Zac. O Zac, primeiro que pra mim, no jogo, é a pessoa que menos tem personalidade, que menos tem posicionamento. É a pessoa que, quando ele começou a perceber que ele estava sem personalidade, que ele estava sem jogo, que até os xingamentos que ele faziam para as pessoas era o mesmo xingamento que as pessoas faziam, aí parece que ele deu um estalo,
Aí começou a xingar todo mundo, aí foi dedo na cara, aí foi não sei o quê. Tanto que aconteceu essa briga generalizada na volta da Vanessa. Ele tava brigando com o Sasha, tava eu e Yuri, eu tava olhando pra cara dele pra ver quais eram os argumentos dele, enfim, não tava me envolvendo com nada. Olhando pra ele, ele simplesmente olha pra mim e começa a me xingar. Pra você ver o nível de desequilíbrio que chegou essa pessoa de estar tão perdida no jogo. Caramba. Sabe? Começou a me xingar, que não sei o quê. E aí eu, com toda a paciência do mundo, comecei a argumentar com ele, colocar argumento que pra mim ele na casa tava sumido, não existia. Aí ele então começou a me chamar pra porrada. Ele falou assim, vamos bater o sino ali e sair na porrada. Ou seja, então aqui pra ele não é nada. Pra ele não significa nada, ele tá aqui de férias. Né? Porque se bater o sino pra sair na porrada tá tão fácil assim. E aí o que me ameaçou, falou que lá fora a gente vai resolver, veio pra cima de mim, um rapaz de não sei quantos anos, desequilibrado, aí falou que eu tava rindo do Sasha, uma situação que eu e a Gisele fez uma brincadeira comigo, eu falei, não, Gisele, tô coçando o olho, a Gisele deu risada, aí depois ele veio falar que eu tava rindo, eu tive que chamar a Gisele, eu falei, Gisele, o que você falou? Você viu eu rindo? A Gisele falou, não vi, e ele foi brigar com a Gisele por isso. A Gisele é uma mulher de 30 e não sei quantos anos, uma mulher que se posiciona no jogo. Com a Gisele. Ela só veio falar comigo. Não, você foi cobrar ela. Eu falei pra você, eu perguntei pra ele porque ele tá de cara virada. Ele fez o que pra você? Porque na confusão do Gui, mas ela eu deveria... pra você. Tava do meu jeito, pra você não falar, não foi? Do jeito que eu quiser. Ele falou que você não tinha que falar. que eu não tinha que ter me metido. Não tinha que ter se metido. Um jogo de posicionamento, a pessoa não tem que ter se metido. Então ela não é igual você que não se posiciona, Zac. Ou que chama pra porrada, alguma coisa do tipo. Bora, eu tô esperando, vai. Entendeu? Então por isso meu voto é no Zac, porque eu não vejo personalidade, eu não vejo jogo, só vejo agressividade, agora do nada começou. Ô, Padri. Primeiro voto da noite em você, Zac. Eu posso falar então? Tá bom. Por favor. Já que a gente tá falando de posicionamento, de um exemplo de pessoa que não atura agressividade de forma alguma, uma pessoa exemplar. Primeiramente, as câmeras estão aqui para provar. Só pegar o foco dos dias em que as pessoas se falam do Sasha ou de alguém da galera dele, a carinha dele de santo que ele faz, a provocação que ele faz sim, da forma dele, mas ele faz sim. Certo? Eu peço desculpa a todo mundo do Brasil pela cena lamentável que eu realmente reproduzi, certo? Tá? Eu fiz aquela cena ridícula, passei papel de trouxa, papel de bobo sim, não deveria ter feito aquilo. Eu me expus, deixei a verdade sobressair, independente de se é verdade ou não, foi um erro. Foi um erro sim. Agora, vamos falar de um posicionamento que ele disse ter. O cara maravilhoso exemplar que aparece aqui, eu acho que depois de ontem, da baixaria que o amiguinho dele, Sasha, que hoje ele deu imunidade, depois de ter falado aquelas besteiras capacitistas que ele usou, aqueles termos capacitistas, sim, usou. No FAR, inclusive, desculpa galera, no FAR, inclusive, ele me chamou sim de deficiente, eu falei que você não tinha capacidade cognitiva de formular uma frase. Você mesmo disse que eu tenho... Não mete palavra na minha boca, não. Se você quiser repetir, repete o que eu falei. Com licença, você não tinha capacidade cognitiva e eu peço desculpas. Olha aqui, ó. Não precisa não. Eu quis dizer que ele é burro e não tem personalidade. Eu não vou ficar sem falar, meu amigo. Vou falar até o fim. Você vai escutar. Eu vou falar o que eu quiser. Você usou meu nome na hora de se proteger, então você vai ouvir. É o seguinte, ele falou sim que eu tenho dificuldade cognitiva, talvez eu tenha mesmo, mas se isso piora, quando tem 2, 3 falando, aí eu me expor, não consigo me expor e acaba caindo na situação que cai. Só que o problema é que eles já sabem disso, por isso que eles articulam dessa artimanha pra isso. E é o seguinte, eu vou falar, o cara que julgou o Zé, na verdade os caras, as pessoas que julgaram o Zé, as pessoas que julgaram, vou explicar, as pessoas que julgaram o Zé de uma pessoa agressiva com mulher, passa pano sim na cabeça dele quando ele foi agressivo com a Gisele, ontem, que diferente do Zé, ele apontou o dedo assim e chamou a Gisele de que você de escrota. Você me chamou de quê? Então é o seguinte, já que é um posicionamento seletivo, já que é uma passada de pano seletiva, esse papel vai pra ele. Vai pra ele. Você faz isso, tá botando eu por um argumento. Fala o que eu fiz pra você me chamar pra porrada, E ó, gente, vocês aí de casa. Vocês aí de casa, não se iludam, tá? Palavrinhas mansas, ou a posturinha de ficar sentadinho na hora que o outro tá apontando o dedo na cara dele, não se iludam. Essa é a minha personalidade, meu amigo. Esse cara aqui é aquela questão.
Ah, não. É silencioso e é letal. E quem passa pano na cabeça O dele é que eu conivente. tenho a ver? E é isso Fala aí, sobre isso mim, aí, meu amigo. Você não tinha tem que falar sobre mim. Obrigado, Dri. Ok, eu vou em frente, vou falar com a Babi agora. Vamos lá, Babi, boa noite. Oi, Dri, boa noite, Brasil. Eu vou falar umas situações rapidinho. O Sacha gritou sim com a Gisele e eu não vi nenhuma mulher. Ai, cala a boca! Não vou calar, não. Vocês estão todos falando de mim, eu vou falar. Toda vez você quer colocar ficar falando no meio dos outros. Ela gritou, inclusive hoje ela levantou e ficou gritando comigo. Não vou deixar não, mano. Eu Tá sou todo uma mundo falando mulher de e mim, eu vou você vai falar me também. respeitar sim. Não, tá falando de mim, eu vou falar também. Você vai me respeitar, Não. porque é a minha vez de falar, não é a sua. Então não fala de mim, você tem que votar em outra pessoa. Você não tem bola como Você tem que votar em outra pessoa. Se coloca no seu lugar. Não, mano. Você tá tropeçando no meio de tudo. De 10 É o vezes seguinte, mais. gente. Deve 10 vezes pegou, mais. tropeçando no meio de tudo. Ela vem gritando muito mais Rodrigo, você comigo. pode me ajudar aqui, porque ele não fica quieto, não. Senão eu não vou conseguir falar mesmo. Deixa eu entender o que a Babi tá querendo dizer, porque eu não consigo Então vou querer um entender. tiro de Vamos resposta, lá. por favor, Dri, porque... Então, ele gritou com a Gisele, sim, mas a minha fala não é só sobre o Sacha, ele gritou na cara dela, não vi nenhuma mulher, me desculpa, eu não vi nenhuma mulher se posicionar contra isso. Zac, por favor, deixa eu ver a Babi. Já na vez do Zé, todas as mulheres ficaram juntas e unidas pra falar um monte de coisa dele. Não achei legal isso. Acho que não é seletivo aqui. Se um cara grita com uma mulher, então tem que ser todos punidos da mesma forma. E nenhuma mulher aqui se levantou pra fazer isso, tá bom? Beleza, vamos lá. Segunda coisa, o fato da Vanessa. Elas cobraram o posicionamento da Vanessa que sobre a punição, enfim e tal. Não acho que foi legal. Acho que podia ter falado no momento. Até queria falar, enfim. Só que, gente... É uma hipocrisia tão grande, porque elas esconderam leite condensado pra depois vir cobrar um posicionamento. Vocês têm que falar. Calma aí, pra você falar de alguém, você tem que estar com o rabo limpo. E aqui ninguém tem o rabo limpo pra falar de ninguém, tá? Se escondeu, foi comer leite condensado na casinha, então você tá suja também. E só que o meu voto hoje é na Júlia. Ela fala que a última vez dela como fazendeira, ela foi incrível, ela foi maravilhosa. Gente, vou falar que ela foi mesmo, porque não foi ela que escondeu o serviço pra todo mundo fazer, foi os amigos dela como forma de castigo. Vou dar a vaca pra esse aqui, vou dar a vaca pra Fernando, porque ele não vou conseguir. A ave pra mim foi a Larissa que escolheu como forma de castigo. Cadê o posicionamento dela como fazendeira mesmo? Se sou eu fazendeira, quem é que quer fazer o bicho? Quem é que quer fazer aquilo? Quem é que quer fazer isso? Ela deu os bichos pra gente como forma de castigo. Se ela não ajudasse, o mínimo que ela poderia fazer é isso. Então, quando a Letícia tava me esculhambando lá na casinha, quando a Larissa tava me esculhambando lá na casinha junto com outras pessoas, ela não falou nada. Deixou todo mundo ficar falando coisas de mim. E eu falei pra ela, Júlia, eu vou largar aqui, não vou fazer mais. Ela ignora. Se você tá ouvindo um monte de coisa, os outros falando no seu ouvido, a minha vontade era largar aquilo mesmo e, sei lá, ir embora, fazer alguma coisa. Mas não, ela defendeu os amiguinhos dela como sempre faz. Então, o meu voto é nela por isso. Obrigada, Babi. Então, Obrigada, com este Babi. voto da Babi, esse é o 4º voto. Júlia, como é que você recebe este voto, por favor? Vamos lá, muitos tópicos. Primeiro, vou ser muito rápida. A questão do Sacha, Babi, você disse uma coisa que você não viu. Eu me posicionei... Você não viu. Eu me posicionei para o próprio Sacha, Rapidinho, gente, só um minutinho, por favor. Só meu direito de fala, por favor, fora. Só um segundo, porque eu tenho que ser breve. Eu me posicionei para o próprio Sacha, falei pra ele que, e eu e Camila também comentamos sobre isso, que se ele gritou com o Gisele da forma que ele gritou, ele foi contraditório sim, porque ele criticou o Zelov pela mesma coisa. Então, meu posicionamento, o Brasil viu. Sacha, você não tem que ficar respondendo toda hora que alguém falar seu nome. Eu tô respondendo só o argumento da Babi. Segunda, a questão do leite condensado. Eu acho que também ficou muito claro hoje que eu fui lá na casinha da árvore esclarecer de novo que eu não escondi lata de leite condensado e quem escondeu também atrás do filtro não fui eu, que foi a própria Gisele, que a Gisele falou isso. Terceiro tópico muito rápido. Mas vocês estão Eu todas acho comendo contraditório também vocês me cobrarem uma questão de que os amigos ajudaram a escolher a delegação, quando a Flor foi fazendeira, vocês também fizeram a mesma coisa. Então, eu acho que para cobrar de alguém, você também precisa fazer melhor ou não fazer. Então, eu acho que ficar cobrando uma coisa que todo mundo faz também é contraditório e também é hipócrita. Quarto e último, qual foi o seu último argumento? Desculpa, que foram muitas coisas que você falou. Acho que foi isso. Foi isso, né? Então tá bom. Então acho que... Ok, gente. A da Larissa, rapidinho, Dri, só rapidinho. A questão da Larissa entra de novo no que eu já tinha falado, que eu não vou ficar comprando barulho de ninguém. A briga entre as duas é Babi e Larissa. A minha única função ali era auxiliar a Babi no trato dos animais. Inclusive, a questão da Larissa, eu falei pra ela depois... Anjo, gente, é um anjo. Eu falei pra ela depois, as meninas coitada. estão de prova, Olha, que eu chamei a atenção da Larissa também por estar gritando ela com a só chama Babi. escondidinho, Não chamei... tá? Vem que ela
Sachinha. Ô, Babi, Vem cá, Laricinha. já me apontaram, Olha, eu vou falar Babi, isso aqui pra aliados você. meus, já Agora, me com o apontaram. Zé, é Você na pode cara dar de licença, todo por favor, mundo. pra eu terminar? Porque... Passa, querida. Não, passa. é pra eu terminar de falar, porque você tá me interrompendo. Não, Desde já que você tá bom. pede licença na sua fala, eu também tenho que anjo terminar. demais. Ai, uma boa moça. Como Ai, já fala fizeram lindo, gente. comigo, Fala como lindo, já mas fizeram passa comigo. bem. Gente, se vocês quiserem discutir entre vocês aí, podem discutir. Eu vou. Eu já volto. Eu vou e volto. Aguardem um tiquinho. Obrigada, Júlia. Vocês querem falar que foi a mesma coisa comigo? Vocês Não, passaram Love. o pano mesmo. Não, Love, Vocês eu falei não com o tiveram, Sacha. Vocês não tiveram a não capacidade, vocês não tiveram a capacidade e a coragem da indignação que vocês tiveram comigo. Não. Vocês podem falar por ele que vocês foram seletivos. Porque ele é aliado de vocês, vocês foram seletivos. Comigo vocês julgaram, condenaram e me massacraram lá fora. Massacraram. Vocês passaram o pano e ele muito mais agora. Vocês passaram o pano total. Passaram o pano. Eles passaram, vocês passaram o pano. Mas vai chegar mais ou menos agora. Tá atrás de vixe, mas isso foi só um gostinho, porque o próximo bloco vem daquele jeitão. Tem mais votação cara a cara, poder laranja pra mexer na terceira vaga da roça, tem resta um veto bem amargo na hora da prova do fazendeiro, e tudo isso vai ser daqui a pouco, tá? Então não sai daí que a F16 volta já. A nossa Fazendaça 16 está de volta, está ao vivo com mais uma formação da roça. Olha, quem não está muito feliz por enquanto é o Gilson, né? Indicação do Yuri, mas a votação ainda não acabou não e o placar tá assim, ó. 4 votos para Júlia, 2 votos para Nessa, o Sidney e o Zac empatados com 1 voto, e para deixar essa noite ainda melhor, nós vamos seguir com o votatório, né? Uma boa pedida sempre, direção, então partiu! Que ele mesmo sabe Porque vocês falam, eu não quero isso. Isso tem que vir da pessoa. Tem que vir da pessoa. dele, além de tudo, é uma atitude machista. Eu sei que eu passei, Flávio. Além de tudo. Eu sei que eu passei, Não é essa Flávio. questão. Eu sei que eu A mesma passei. indignação que teve quando foi com ele, Eu sei que eu passei. não teve. Eu tenho a... isso lá fora e eu não concordo. Não é, mano. Porque Eu vejo justificativo, não é... Não tem porque na hora que o Zé falou, e a Sueli, e a... Não foi a mesma não, Babi. Não foi a mesma não, Babi. Foi muito diferente. Eu não fiquei mandando ela pra aquele lugar, não fiquei xingando. Você tava argumentando com ela e ela não deixa ninguém falar. Quem? Peões, eu tô de volta. Vamos lá, vamos seguir, peões. Bora seguir com a votação. Eu vou ouvir a Gisele agora. Vamos lá, Gisele, boa noite. Boa noite, Dri. Boa noite, Furacões do Brasil, de 47 países. Vamos lá, Dri. Hoje foi, assim, muitas brigas nessa casa. E a pessoa que eu vou votar hoje, eu tava deitada, levantei e falei, você tá falando de quem? Aí ele, não tô falando de você não, sua porca, imunda. E vários palavrões de baixíssimo calão que a gente não pode falar aqui esse horário. E eu não me lembro a última vez que eu fiquei sem palavras. Todo mundo sabe aqui que eu falo até. E eu fiquei sem palavras de tudo que ele falou pra cima de mim. E foi gritando e crescendo, apontou o dedo assim, ó, quase no meu nariz. Havia a hora que ele ia voar em cima de mim, ia me bater aqui pra todo mundo ver. E por conta disso, desse ato agressivo, e por conta de todos os palavrões que eu ouvi, sem ao menos saber por que eu estava sendo ofendida, meu voto é no Fernando. Ok, Gisele, obrigada. Um voto pra você, Fer, que hoje tá meio coringa, né, Fer? Hoje eu tô, porque como todo mundo acha aqui que eu sou um palhaço, né? Então vamos lá. Minha resposta pra Gisele, que é uma pessoa que vem me humilhando desde o começo do programa aqui dentro. Inclusive me acusou de coisas criminais aqui, que como eu falei, ainda vão ser cobradas, vou processá-la e vai ser cobrado judicialmente, porque eu não esqueci nada que ela falou, porque eu não sou um palhaço, como eles acham que eu sou. E é o seguinte, é uma pessoa que esconde leite condensado, que com a cúmplice dela, a Luana, que escondeu 4 leite condensados na gaveta, inclusive eu não como leite condensado, mas falam de leite condensado na minha orelha o dia inteiro. E então, pra mim xingar ela, que é uma pessoa que me humilhou desde o começo do programa, assim, eu ter feito nada pra ela, pra mim é uma troca de cortesia, porque ela nunca me ofereceu nada. Então, porque uma pessoa que não oferece nada de bom pra alguém, espera flores. A gente oferece o que tem pra pessoa, né? A gente dá o que a pessoa dá pros outros. E sabe também o que tem que dizer? Uma pessoa que vira pra própria amiga e fala que vai expor os segredos mais íntimos dela pra acabar com a vida dela aqui dentro do jogo, eu também não tenho confiança, nunca confiei em você, não quero ser seu amigo. Fernando, e porca, você é mais mesmo, porque a a pessoa que abre um leite condensado, joga atrás do bebedouro, dentro da área onde a gente guarda os nossos alimentos, e com a mulher que comeu toda a babada atrás dos outros, pra gente ter que recolher o seu lixo,
calcinha sua dentro do negócio de coloquei de lavar, molho ontem junto no com um pano biquíni. de prato, dentro Não dos tinha panos pano de de prato. prato. Tinha assim Tinha que o Sidney viu. 3 Sidney, biquínis. tinha ou não 3 tinha? biquínis. Sidney, tinha ou não tinha? Não tinha. Junto com o de pano prato. de prato. Sim, você é porca, você larga as coisas sujas, você é porca, e depois você vem falar da minha cozinha. Então, antes de você falar dos outros, olha pro seu próprio umbigo que tá sujo, tá muito sujo. Você é muito suja, você é muito baixa, você passa por cima de qualquer um, você é muito baixa. Você aqui, ó, tipo, de subterrânea, filha, sai lá no Japão, de tanto pelo menos eu não sou mito. mitomaníaca, que ninguém Ah, acredita eu em sou você. mitomaníaca. Vai, Ninguém vai, acredita mitomaníaca. em você. Você até falou que tinha TDAH no começo do Mentiroso. programa, que nem eu tenho sou mentiroso. hiperatividade. Você me chamou de mitomaníaco, tarado, psicopata, e tá tudo anotado pro processo depois, tá? E Beijo, você acha que vai porque você pro falou seu de mim, lugar. não vai? Então tá bom. Eu não Vamos tenho medo de ver. processo não, Fernando. Até Inclusive, porque, teve uma pessoa aqui que me até porque ameaçou todos hoje na sabem. frente de todo mundo e tá todo mundo aqui de prova. Eu? Não, a sua amiga. Tô só Ok, frisando agora eu que não vou veio. ouvir o Zé Love. Vamos lá, Zé, boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, Dri. Obrigada. Eu vou ser, eu vou ser um pouquinho breve. Ontem, hoje, de verdade, me assustou muito aqui as atitudes de muitas pessoas. Na primeira semana, eu fui apontado, julgado, condenado, massacrado por uma atitude em que a própria se disse que veio falar comigo alto e que partiu pra cima de mim. Ontem teve um episódio que me admira muito a Gisele agora ter voltado também e não falado disso, né? Porque o episódio foi com ela, onde o Sacha gritou com ela, apontou pra ela e chamou ela de escrota muito alto. Passaram pano total pra ele, Dri. Por quê? Pode falar que, falamos com ele, mas aqui, quem tem a atitude que elas tiveram aqui, de orquestrar um show, de discurso, de fazer todo aquele teatro aqui, tinha que pelo menos ter a dignidade de pegar e a hombridade de falar aqui a mesma coisa que sentiram comigo ontem, como sentiram com o Sacha. Mas aqui eu vi uma coisa, Dri, se você for aliado, você pode fazer o que quiser que a gente conversa depois. Ou seja, nenhuma ali teve coragem. E muito me admira uma pessoa que me chamou de agressor, que falou tudo que falou na primeira semana como Gui, dá imunidade para um cara desse. Ou seja, qual que é o papel dele aqui? É defender o quê? Na verdade, é jogar como? Ele não tem atitude nenhuma. Para mim, Rodrigo, a atitude dele hoje de imunizar o Sacha foi uma atitude muito covarde. E aqui, ó, passaram um pano total. E vão falar que não passaram, Rodrigo, mas passaram. Sabe por quê? Porque de verdade, se elas tivessem feito a mesma coisa que fizeram comigo aqui, elas tinham a hombridade e a dignidade de falar aqui a mesma coisa que aconteceu, mas nenhuma teve essa dignidade e não terão, porque a Gisele também agora mostrou pra mim que não teve. Não, você não falou dele. Não, você não falou dele. Ele tá aqui na baia. Aí, Rodrigo, é isso. Então, pra mim é o seguinte, passaram o pano pra A sua atitude indignação dele. eu entendi. Agora eu quero saber em quem você vai O votar. meu voto, Rodrigo, eu tenho motivos pra votar em qualquer um dali. Até porque, principalmente a Júlia, que ela já me botou na roça com um discurso mal, porque ela, na verdade, ela nem sabia o que ela estava dizendo. Então, hoje o meu voto é na Júlia mesmo, sabe? E mais o resto, eu queria ver só a capacidade que eles tinham hoje. E hoje eu vi a capacidade que eles não têm nenhuma, porque eles passam pano mesmo se for aliado deles. Ok, mais um voto em você, Júlia, com o voto do Zé Love, é o 5º voto da noite. Isso. E esse voto do Zé, eu quero saber como você recebe. Bom, vamos lá. O meu discurso pro Zé, eu acho que ficou bem claro que foi o critério do trato dos animais e da punição proposital. Eu não vou voltar nesse assunto porque ele já foi. Segundo, o Zé Love, eu acho que você é uma pessoa que você cobra muito das pessoas a questão... O que mais trabalhou fui eu, Deixa Júlia. eu só falar, por favor, minha vez. Eu acho que você cobra muito das pessoas a questão de não generalizar, que cada um pague individualmente pelo seu... Ô, Love, eu já falei 500 milhões de vezes. Eu sou responsável pelo que eu falo, pelo que eu faço. Por que comigo? Então, por que comigo você... Posso concluir? Não, então por que comigo você fez um discurso? Se você me deixar concluir, Por que você fez um discurso comigo? você vai entender. Júlia, você não tem por coragem. gentileza, eu posso só concluir meu pensamento? Eu posso concluir meu pensamento? Porque você fala tantas pessoas que te interrompem. Não tem coragem, cara. Você fala de pessoas Você que tá te falando interrompem e você bobeira. não me deixa falar. Foi bobeira, você tá passando Concluindo, pano. eu sou uma pessoa que eu me posiciono quando eu acho que eu tenho que me posicionar. É a questão do Sacha, eu me posicionei. O Sidney estava presente quando eu falei pra ele. Eu falei para o próprio Sacha. Meus aliados aqui estão presentes, eles podem testemunhar que eu falei, eu me posicionei, falei que sim, ele foi contraditório quando ele gritou com a Gisele, ele acusou o Zé Love de ter feito a mesma coisa. Agora, o seguinte, ô Love, você fala de seletividade, mas, por exemplo, quando a Flor teve aquela atitude que a casa inteira Eu corrigi discordou, mas vocês vieram aqui ao vivo falar... Eu falei pra ela. Mas eu também falei pra ele. Falou, eu falei naquele momento. ficaram bravos comigo. No ao vivo você Eu cheguei falou. nele e falei que ela tava errada. Eu falei no dia que ela tava Você errada. falou? Falei aqui que ela tava errada. Eles falaram Eu falei pra mim, aqui. ficaram bravos Eu não comigo. concordo dela. Ficaram sei, mas bravos
bravo comigo. Então, assim... O que a gente tá falando aqui, tá falando que a gente se posiciona contra o Sacha. Mas Só que você não teve coragem de fazer com ele, Camila. Vocês não tiveram coragem. Quando vocês falam que vocês são super poderosas, fazem. Camila, por favor, senta, eu vou seguir. Quem é aliado de vocês, vocês estão nem aí. Quem é aliado de vocês, ó. Ô, Júlia, a gente já te ouviu. Gente, dá um tempinho aí. Júlia, a gente te ouviu, a gente te entendeu, ficou claríssimo já, Júlia. Fica tranquila. obrigada. E agora, como o Sacha foi citado e ele está levantando a mão, só que eu preciso, Sacha, que você seja breve, Tá por bom, favor. vou ser breve. É porque estão me Não, comparando porque a situação. senão você fica. A gente já entendeu a história, tá? Não, porque estão comparando a minha situação com ela com o que rolou com o Zé Love. diferença? A Fala. diferença foi que o Zé Love estava na cara da Larissa, xingando Ela que ela, veio pra frente, não mandando xinguei ela. ela. Pera, Pera eu tô aqui, falando. Aldir, pera só um deixa eu momento, falar, eu não por favor. xinguei ela. Mandando Eu ela nem se um momento ofendi a Larissa. E se eu ofendi a Larissa, o público pode me tirar daqui. E com a Gisele, se eu ofendi a Larissa, deixa eu eu posso falar, sair cara, daqui. pô, é minha vez, velho. Eu Deixa posso sair falar. daqui se a Larissa Deixa eu ofendeu. falar. Por favor, Zé Love e Sacha, sentem. Por favor. Então, Vamos lá. a minha questão com a Gisele foi a seguinte. Ela estava no galinheiro e eu ouvi dizer que ela estava falando que eu maltratava o Colorado. Eu fui perguntar isso para ela e ao responder, ela dentro do galinheiro começou a gritar: porque você maltrata os bichos sim? E as galinhas todas assustadas do lado dela. Eu falei assim: tá falando de mim que maltrato o animal? Olha o que você tá fazendo. Aí nisso ela saiu e foi gritando: Flora, Flora! Aí ela começou a gritar, peraí, deixa eu terminar de falar. Ai, que nojinho do povo, você tem nojo de tudo, Sacha. A Gisele, tá fazendo deixa eu terminar de programa. falar. E você A me Gisele- chamou de escrota, por favor, me chamou de sem é o meu direito de escrúpulo. resposta. Você está falando do Você meu não nome. tem escrúpulos Conclui, mesmo. Sacha, por favor. Por favor. Então E eu ela, quero falar. começou, ela ficou um tempão gritando. E a Gisele, quando ela começa a falar, como ela falou, ela é hiperativa. Ela fica gritando, me apontando e não deixa eu falar nada. Ele só grita pra com eu mulher, poder- gente, só pra com eu mulher. poder ser ouvido, eu levantei minha voz, só que eu tava falando daqui e ela tava a 5 metros de mim. Tava E quando 5 a gente metros, tava- não. E quando a gente estava discutindo, vieram os guarda-costas dela, veio o Zé Love, o Eles não são Sidney meu e o guarda-costas. Zac gritar comigo. Sacha, Ficaram obrigada. quatro A me gente agredindo. viu tudo, Já viu? deu, já deu. A gente assiste a já deu, televisão, já deu. Ele só grita calma. comigo, Dri. E eu Então, se passando ele fez agressor. isso, o Zé Love também é a mesma coisa. E eu sou agressor. Gi, também pode ficar tranquila que a gente assiste. Por isso que eu falo, quando vocês vão explicar, não precisa entrar nos detalhes, porque os detalhes a gente sabe. O que eu preciso é que vocês sejam diretos, porque senão a gente não consegue catar o fio da meada, fica confuso para quem está assistindo, entendeu? Basicamente é isso, mas está tudo entendido. Entendemos a posição da Gisele, do Zé Love, do Sacha e da Júlia, que foram os quatro últimos que falaram. Agora nós vamos falar com o Fê. Vamos lá, Fê. Oi, Dri, boa noite. Boa noite. No primeiro dia do programa eu aprendi com você a não desperdiçar meu voto, então não vou queimar meu voto em votando pessoa que meu voto não vai fazer diferença hoje. Meu voto vai na Júlia, apesar de pessoalmente com ela, eu não tenho nada contra a pessoa dela, mas no jogo, pra mim, ela parece uma marionete, assim, tipo, ela faz o que as pessoas querem, não vejo umas movimentações dela no jogo, falo isso na figura do jogo. Eu vejo movimentações sempre posicionadas pelos outros como fazendeira, assim, tanto que acabou sobrando eu e a Fernanda pra vaca como uma imposição de castigo, que acredito que deve ter sido a Gisele que escolheu, não sei quem foi que escolheu ali, a própria Babê foi parar na galinha, então só foi a Larissa que escolheu, então pra mim, assim, no jogo, posicionamento do jogo dela pra mim é como se fosse um fantoche, uma marionete que é manipulável pelos outros, então tenho questões maiores para ser resolvidas aqui agora, mas eu não quero queimar meu voto votando em uma pessoa que vai receber um voto só, então meu voto agora é na Júlia, em defesa dos meus amigos também, então meu voto é na Júlia. Ok, muito obrigada, Fê. Júlia, sexto voto. Esse voto do Fê. Esse voto, ele me, assim, fiquei um pouco sentida, porque é uma pessoa que eu gosto muito de trocar aqui dentro. E eu acho que é o maior exemplo de hipocrisia, com todo respeito, porque ele tá cobrando de mim ser marionete manipulável, quando ele acabou de admitir que ele queria votar em outra pessoa, mas tá votando por grupo. Inclusive, hoje mesmo, ele falou que, na semana passada também, ele não queria ter votado na Suelen, falou que ele votou por estratégia de grupo, que fizeram por com o se Juninho, proteger gente? no grupo. Porque ele disse hoje, inclusive pra Luana, já falou outras vezes, que se ele fosse contra o próprio grupo, ele ficaria na reta. Então eu acho que ele tá me acusando de uma coisa que é um próprio comportamento dele aqui no jogo. Ele se anulou muito, ele anula as próprias opiniões. Falar do que diferente vocês de mim, que ali, toda vez que eu me sabendo quem tinha posiciono, eu roubado leite falo sobre condensado, coisas que vocês não se acontecem posicionaram em nenhum comigo, momento. sobre Sem falar que tinha pessoas que 4 me leite afetam condensado ou citam meu escondido nome aí, né? diretamente. O Hipocrisia Fernando, como ele solta. perde a oportunidade de falar sobre coisas que acontecem com ele para se anular e seguir o exemplo do grupo. Acho que esse foi o maior exemplo agora ao vivo disso. Então acho que novamente
justamente, para você acusar alguém, você tem que ser melhor ou não fazer o que você está acusando a pessoa. Ele foi o maior exemplo agora de manipulação. Vocês fizeram mesmo com o Juninho. Então, você mas como é que tá motivo pra cobrando votar de no mim? Juninho, além do seu grupo ter O combinado? meu motivo de Então, achar que ele não tinha estratégia de jogo. A gente vai escolher Mas alguém você pra acabou de votar. falar que você Quem queria for pra votar em outra vai pessoa e escolher por alguém pra estratégia votar. você tá votando em É outra. isso, Eu queria amor. ter votado no Juninho naquele dia. Você votou, você que Então, escolheu o foi Juninho minha pra ir. opinião, foi Você meu escolheu ele pra ir. posicionamento. Você E eu tô- acabou de falar que você queria eu votar tô em te outra dando a pessoa. retribuição. Você acabou de falar que você queria votar em... Não, eu fui a primeira a votar no Juninho. Você escolheu o Mas eu Juninho. tive minha opinião e agora a sobre gente meu tá voto dele. retribuindo o favor. Ele acabou de falar que ele queria votar em outra pessoa, mas vai votar por estratégia de grupo e tá falando que eu sou marionete. Mas eu falei que eu não vou votar em uma pessoa pra receber um voto só pra não queimar meu voto. Entendi. Eu prefiro votar em você. Vou seguir aqui, vou falar com a Luana agora. Vamos lá, Luana, boa noite. Oi, Dri, boa noite, marombas. Então, Dri, meu voto hoje é no Fernando, né? Eu acho que é um pouco óbvio, devido a algumas situações que aconteceram na casa, que foram várias. Só que eu queria falar de duas específicas, né, que me chatearam muito. Não quero agredir ninguém, não quero ser mal educada e peço, por favor, que as pessoas respeitem esse meu momento de fala, porque eu tô passando um pouco mal. Bom, ele hoje fez um insulto pra mim, bastante machista, né? Ele falou que eu só sabia ficar de biquíni fio dental, mostrando o CU, inclusive esse look é da minha marca, pra quem não sabe eu tenho uma marca de biquíni, e sim, eu vim pra esse programa pra divulgar a minha marca, e em dias de sol eu faço questão sim de desfilar de biquíni por aí, afinal eu malho pra isso, e eu achei muito machista da parte dele, sabe, eu acho que eu não preciso disso, já tem hate demais aí nas redes sociais, e homens demais, né, que querem diminuir as mulheres usando roupas como desculpas, e eu também não sei por que o simples fato de eu usar um biquíni fio dental incomoda tanto ele. Eu até gostaria de saber depois, né, numa próxima situação, por que ele se sentiu tão ofendido por esse simples fato, porque várias meninas também usam esse biquíni aqui na casa. A segunda ofensa, Dri, que ele me fez, é uma coisa que eu tomo muito cuidado sempre que eu vou falar com alguém. Eu busco falar sobre coisas que aconteceram comigo, sobre estratégias de jogo, e não citar se a pessoa é esposo, filho, pai, namorado, se sua mãe é assim ou assado, se você tem doença, TDAH, se você tem X ou Y. Eu acho que isso não cabe aqui no jogo, né? E hoje, Fernando, ele falou sobre meu namorado, e eu achei muito desrespeitoso. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado aqui dentro, porque ele mesmo falou no discurso de roça que uma pessoa tentou acabar com a profissão dele lá fora. E a gente tem que ter escrúpulos na nossa fala, né? Eu acho que, tipo, ele reclamou de algo e ele não fez. Sabe? Quando você reclama de uma coisa, você tem que ser exemplo, sabe? Aqui, gente, a gente não tá lidando com pessoas sozinhas, sabe? Com pessoas moradores de rua, sei lá, que não tem família. A gente tem que ter, sabe, noção das coisas, para não acabar estragando a vida de ninguém lá fora, a profissão de ninguém, para não desrespeitar ninguém. Eu acho que ele, sabe, deveria ter, principalmente ele, em todos os homens da casa, poderia ter tido um pouco de sensibilidade, né, ao escolher essas palavras para me insultar. Eu não quero insultar ele, eu tentei não fazer isso, sabe? Porque, tipo, eu não vejo coesão. Eu acho que jogo é jogo, né, e vida, família, namoro é lá fora. Então, meu voto nele hoje é isso e apenas isso. Ok. Muito obrigada. Fer, esse é o seu segundo voto Vamos lá. nessa noite. Primeiramente, a minha fala sobre a roupa da Luana foi a partir do momento que ela falou que eu pintei meu cabelo de amarelo e estava parecendo um palhaço. Então, eu tenho o direito de falar da roupa dela a partir do momento que ela fala sobre a cor do meu cabelo. Retaliação, o nome disso, sabia? Você quer aquela mesma ditadinha, você quer mandar os outros tomar no lugar e você quer receber o quê? Um buquê, amorzinho? E outra coisa, uma pessoa que agora está se fazendo de santa, que ataca banco, cospe nas pessoas, grita, não respeita os outros dormindo, tá aí, esconde 4 latas de leite condensado na gaveta, daí quer cobrar a dignidade dos outros, quer ter uma postura exemplar, quer falar a todo momento, gente, vamos ter respeito um pelos outros, não é assim que as coisas acontecem. Faz um drama, chora, fala de dignidade. E sobre seu namorado, eu só perguntei se ele não se incomodava de você dormir com a blusa de outra pessoa na cama enquanto ele estava em casa. Ok, vou seguir então? Vamos. Pode seguir, Dri. Eu acho que eu não preciso não responder essa falta de respeito gratuita. Eu vou e sem falar da ameaça Flor dela, agora, né? Que ela tá? fez hoje, foi registrado aí, já podem abrir o boletim de ocorrência sobre ameaça também. Ó, deixa eu falar com a Flor agora. Oi, Dri, boa noite Brasil. Bom, eu vou responder para a Júlia. Meu voto era estratégico, mas eu vi algumas coisas aqui que eu não gostei. Eu vou falar para você, Júlia. Eu, como fazendeira, eu não me vinguei. A Luana, você não me pediu cavalo?
Pedi. Eu te dei o quê? O cavalo. Exatamente. A Luana não acreditava. Eu falei, você é poderosa, você pode. Foi ou não foi? Foi. O lixo, eu dei pra ver, porque o que parecia que você era uma bonequinha. E eu falei, vamos fazer ela chegar no limite. Dei pro Gui porque eu queria ver se o Gui ia reclamar. Dei pro Cauê e eles foram ótimos, eles fizeram. A Larissa não me deu trabalho nenhum, não dei por vingança. Porque eu teria muito mais trabalho, eu amo os bichos. Eu queria ver quem era capaz. Tanto é que eu não teria nem coragem de voltar no Cauê. E eu ia voltar no Cauê, eu falei, como o Cauê trabalhou tão bem? Como eu posso fazer isso com ele, fazer com o Gui? Eles me agradeceram pela oportunidade, entendeu? Então eu não fiz isso, não gostei que você comparou. Não, mas não foi nesse tom, não. E quando você... A Suelen, todo mundo exigiu de mim ficar contra o Zé Love. Fizeram eu chorar, falaram que eu ia ficar mal lá fora, que podia ser ruim pra mim. Eu falei, eu conheço o coração dele. Pra mim, eu não vi a briga, eu não vou lutar por uma coisa que eu não vi, mas eu sei que ele não é assim. Então eu conheci o cara, o coração dele. Então eu dei esse benefício da dúvida. E você chegou pra mim, amada, e falou assim, Flor, eu vou sair desse grupo porque eu não concordo com a atitude. Foi muito sério o que você fez. Você comprou a história da Suelen sem ter certeza. Eu sei que a Suelen doeu, mas ela chegou pra mim e falou que ele foi pra cima dela. Eu falei, se foi isso, ele vai responder depois. Ela falou que ela que foi pra cima. E eu fiquei tão chateado porque brigaram comigo pra mim tomar uma posição que era uma posição machista, que era a posição disso, e entrou pauta, e eu chorei que nem uma louca. E você comprou a briga, entendeu? Eu não votei em você para me vingar, como você falou, era óbvio. Eu votei porque eu não vi quem estava trabalhando, porque eu estava trabalhando demais, porque eu amo essa fazenda. Mas foi por isso que você melhorou sim, aprendeu a fazer café, fez café para nós. Ok, Flor, então, seu voto é em quem? É na Júlia, é extremamente estratégico, mas não gostei da fala, tá? Não. Posso, Dri? Bem brevemente. Ô, Júlia, como a gente te ouviu bastante, eu vou seguir. Parece mal entendido aqui. É porque foi um mal entendido, é bem rapidinho. Por favor. Flor, você me interpretou errado. Eu não quis dizer que a sua delegação foi por vingança, não foi isso. É porque a sua delegação já foi afirmado por algumas pessoas aqui, não vou lembrar exatamente quem foi que falou, que a sua delegação também foi em grupo. Vocês também optaram um pro outro, deram opiniões, não foi por vingança, não foi isso que eu quis dizer. Quis dizer que a sua delegação também teve opiniões de outras pessoas, assim como a minha. E a minha, de forma nenhuma, foi por vingança. Ok. Ponto, posso falar. Quem vota agora é a Fernanda. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Dri. Boa noite, Brasil. Meu voto, além de estratégico, vai ser recíproco, né? Que é na Júlia, que semana passada ela votou em mim. E antes que o grupo fique indignado, na semana passada, quando todo mundo estava votando em mim, a Camila interrompeu e falou pra Flora que não precisa votar mais, não foi? Não, eu falei, não queima a vota pelo coração. Eu falei, não queima o seu voto, vota pelo coração. Ela tentou chamar a Flora porque naquele momento não daria mais. Não queima o seu voto, vota pelo coração. Foi exatamente isso que eu falei. Mas a estratégia pra ela até votar então... pelo coração, foi o que eu disse. A estratégia até então era todos votarem em mim. Então, antes que vocês fiquem indignados, a estratégia semana passada era... Eu acabei de falar o que eu falei, Zé. Que dificuldade. Acabei de falar. Até o Zé que tá falando que ela assumiu, Zé. Acabei de falar. Além disso, além de estrategicamente e recíproco, né, da semana passada, a gente sentiu, não posso falar se é verdade ou não, mas a gente sentiu que os animais colocados pra mim e pro Fernando foi injusto, porque você sabia que eu e o Fernando, nós dois, assim, meio que foi difícil, você sabe que foi difícil pra gente fazer a vaca. A gente foi até o final, demos o nosso melhor até o final. E depois a Larissa chegou e falou que vocês tinham decidido como punição pra gente. Não, não foi punição. A Larissa chegou e falou que vocês decidiram como punição pra gente colocar os animais. Não foi punição. Então, é isso que eu tenho pra falar pra Júlia. Além de estratégico, é recíproco o voto. Ok, então voto recíproco, Júlia, eu vou seguir, mas é você mesmo que vai votar agora. Ah, perfeito. Não, voto estratégico, tudo certo, até porque estratégia também a gente tentou fazer semana passada, tá tudo em paz, só deixando claro que de forma nenhuma eu agi querendo punir ninguém sobre o trato dos animais. Cabe a vocês acreditarem ou não, eu só sei da minha verdade e o que eu posso afirmar é isso. E o Brasil viu também, não teve nada de punição, não. A questão da Larissa aí vocês resolvem com ela, mas eu posso falar por mim. Meu voto, vamos lá. Meu voto também não é surpresa. Eu até então não tinha embate direto com ninguém. Hoje eu acho que
tenho muitas opções, mas eu vou seguir com a minha coerência de votar na Vanessa, que foi a única pessoa que eu tive realmente um desentendimento durante a semana. Eu acho a Vanessa uma pessoa sem personalidade, eu acho que ela aponta das pessoas, mas ela também faz um copia e cola gigantesco nos argumentos dela. Ela é uma pessoa que está nos lugares pouco conveniência, é uma pessoa que não sustenta as coisas que ela fala, ela diz que não falou, mas tem milhares de pessoas que testemunharam 500 falas dela, falando mal de um, falando mal de outro, falando mal de ciclano e falando que nunca falou isso. E outra coisa que me incomodou muito foi a questão dela levantar uma pauta, querendo ou não, falando do problema dela, que a gente estava usando do problema dela para poder atacar ela, e é uma coisa que de forma nenhuma eu jamais faria, porque eu também sofro desse problema. Eu perdi meu pai recentemente em janeiro, eu também sofri de depressão durante um tempo, então eu jamais faria isso com outra pessoa. Inclusive, quando ela falou isso no Faro, eu fui a pessoa que abraçou ela, disse, cara, vai no atendimento, foi muito corajoso da sua parte falar isso ao vivo. Então eu jamais usaria do problema dela para falar qualquer coisa. Foi uma brincadeirinha sem graça, sim, a questão de domingo. A gente pediu desculpa 2 vezes, ela aceitou e depois se revoltou contra, porque ela queria se posicionar, então ela tinha que usar alguma coisa pra falar, então foi isso que ela utilizou. Mas o que eu fiz, que eu posso ter magoado ela, foi a brincadeirinha, eu já pedi desculpas, mas ela tem várias atitudes sem coerência, que até muita gente do grupo dela concorda, só é conveniente também eles estarem junto com ela, porque ela é uma pessoa que soma voto com eles, e é isso. Muito obrigada. Com isso, Nessa, você recebe o 3º voto dessa noite. Esse voto da Júlia, você esperava? Esperava, sim, Dri. E é isso aí, tamo pro game. E quando ela fala que eu sou sem personalidade, etc., tipo assim, olha só quem tá falando, né? Não, tá bom. Não, o tempo todo. Tá Você bom. demorou 1 mês e meio pra posso falar? Tá bom, Pode, obrigada. Não, eu já te expliquei que era uma estratégia de jogo. Estratégia de sem personalidade. Não é estratégia de jogo diferente. Eu tive duas indicações, justifiquei as duas, todos os embates eu me justifico, você ficava copiando e colando o discurso de todo mundo, Vanessa. Ficava mas assim, fica à vontade, Júlia. desculpa, eu tô te Tá interrompendo. vendo, né? Você tá me atrapalhando. Perdão. Então, se ela acha que eu sou sem personalidade, eu também acho isso dela. A questão da brincadeira lá que a Adriana Galisteu, que decidiu você ir pra Baia e etc., não acho que eles usaram da minha doença. Não foi isso que eu falei. Eu falei que não foi isso que eu falei. Não tiveram empatia, porque 2 dias antes eu chorei, falei no ao vivo que eu tava passando por aquilo, aí vem fazer gracinha, tanto que culminou, que eu fiquei tão nervosa que acabei fazendo o que eu fiz. Você tocou o sino porque você foi desmascarada pela casa inteira, não foi por pela isso, brincadeira. não. Você sabe muito bem aquilo disso. ali me veio à cabeça assim, como se, tipo assim, até o programa tá contra mim. Com todo respeito, Vanessa, qualquer pessoa que junte 2 mais 2 sabe que a bom, produção jamais você entraria sabe dentro do programa o que assim, tá no meu interferiria. coração, né, Júlia? Você sente, você sabe tudo. Bom, meninas, eu vou seguir. Tá bom, Vanessa? Eu vou seguir. Vamos lá? Quem vai votar agora é o Gilson. Quem tá nesse banquinho da tortura também vota, Gilson. Vamos lá. Ô, Adri, então, vou começar um pouco sobre o posicionamento, que meu voto, acho que é estratégia de jogo, sim, não tenho como negar, já está visto isso e já está bem claro. Sobre posicionamento, eu só queria deixar, e vou falar bem rápido, que quando o fazendeiro chegou e votou em mim, puxando uma história lá do começo do programa, para tentar me acusar sobre as respostas que eu dou em cima das confusões que ele arruma, é sobre isso que eu vou falar agora, porque quando eu entrei em conflito com ele nesse último momento, foi quando ele chamou todos do meu grupo, todos os homens, de cagão. E eu, como um homem representando e tentando dividir, separar a briga ou desentendimento que estava acontecendo naquele momento. Cagão. Naquele momento, em cima de meu mim, amigo Love está aqui para dizer. Você tá fazendo hora extra que tu só sabe meu amigo pra academia. Gilson, agora é o momento de você votar, Gilson, por favor. É um péssimo fazendeiro. Tomou uma punição ridícula que a galera quase toda tomou. E ele deveria ser o cara mais responsável, que deixou todo mundo sem gás aqui. Ô, Gilson, presta atenção no que eu vou te falar, Gilson. O meu momento de fala tá me atrapalhando. Não, o seu momento de fala sobre o voto do fazendeiro você já teve. Agora é hora de você me falar em quem você vota e por quê. Sobre posicionamento, Dri, mais um momento quando porque eles me cobram isso aqui, aí ele tá ali resmungando, chorando, se fazendo de bom moço ou de fraco, como ele é. E o seguinte, só para encerrar, quando ontem, no meio dessa briga toda, o Sacha insultou o meu amigo Sidney, chamou o cara de retardado. Ele veio gritar comigo. Ô, Gilson, ele veio gritar comigo, eu falei com ele. Eu tenho duas pessoas especiais, que isso pesou muito na minha cabeça. Ontem eu passei o dia muito mal por conta da fala que ele jogou em cima do meu amigo aqui, tentando Gilson, transformar por favor, a em quem que você ele fez. vota e por quê?
tentando transformar a besteira que ele fez. Mais uma vez, o mocinho, o bom moço ali, atrevido, não deixando eu falar, o outro, mais uma vez, se mostrando incoerente com tudo que ele faz, e me deixando num momento muito triste, que eu tenho dois irmãos especiais. Um tem retardo mental, foi o que ele usou contra o cara aqui, isso é muito sério. Gilson, por favor, é sua hora de votar, Gilson, não é hora de você... Gilson, por favor, você me escute. Então, tudo que for falado e dito, e o fazendeiro, como responsável do momento que ele estiver... Gilson, você tá me ouvindo? Gilson, você tá me ouvindo? Gilson, ele não tá me ouvindo, direção. Corta ele, por favor. Ok, o voto dele é na Júlia, ele não deve estar me ouvindo. Eu vou seguir. Ela não precisa ouvir o que você precisa ouvir. Agora é com ela, isso, tampa o ouvidinho. Ô, Júlia, eu não entendi nada do Gilson. Mas de qualquer forma você levou o nono voto da noite. Te doeu, porque eu gosto muito dele, mas tudo bem, a gente segue. Beleza, vou falar com o Juninho agora. Vamos lá, Juninho. Oi, Adriane Galisteu. Diga lá, em quem você vota e por quê? Ô, Adriane Galisteu, acho que a pessoa já tá esperando ali, né? Porque... Não sei. Na verdade, eu fico até meio assim de não ter briga com ninguém, porque eu queria ter alguma coisa pra poder pelo menos ter com quem votar. Eu tô falando sério, porque toda vez que eu vou falar, puta, por estratégia de jogo. E, Júlia, a gente tem também conversado bem pouco, a gente tá começando a conversar, tipo, acho que por agora, nesse um mês, se somar tudo, acho que não dá nem 10 minutos tudo que a gente já falou, contando os bons dias e boa tarde. Mas por pura estratégia aí da galera, você tudo bem. Tá com mais um voto meu. Beleza, Juninho. 10º voto, Júlia, eu acho que você compreendeu esse voto aí do Juninho. Sim. E agora eu vou ouvir o Sidney. Vamos lá, Sidney, sua vez de votar. Vamos lá, infelizmente, né, não posso votar no Sacha, que não é questão de levantar pauta aqui ou não, é questão de falar de incoerência, de desrespeito, de dor, que toca famílias que passam por isso. Ele mais uma vez se acovarda, ele está sendo protegido, mas eu não tenho pressa, Sacha. A sua hora vai chegar, eu também não me intimido com o seu olhar sereno e extremamente maquiavélico. Tá? O meu voto é na Júlia, inclusive porque ela é sua aliada. E eu sou extremamente contra o seu posicionamento nesse jogo. 11º voto, Júlia. Esse voto do Sidney, você esperava? Eu assim, esperava, claro. Só quero deixar claro que o próprio Sacha já anunciou isso, e nós também, que nós não jogamos juntos. E eu, inclusive, Sidney, falei isso pra você na piscina. Eu me posicionei sobre isso vários Mas jogar junto, vocês disseram agora que ele é aliado de vocês. Não, eu não falei que ele é meu aliado. Não falei. O Guilherme, que falou isso. Agora, rapidinho, gente. Eu só acho injusto receber votos por coisas que eu não fiz, entende? Está votando em mim porque eu sou aliada do Sacha. Então, perdão, Júlia. Acabou que tá respingando em mim a atitude de terceiros, mas tá tudo bem. Então não é só Júlia. Tudo bem. Por favor, senta no seu banquinho. Vamos lá. Vamos lá. A Júlia foi a mais Vim votada até um pouco mais bonitinha hoje pra isso. da noite, recebeu 11 votos. Cala a boca. E nós temos Júlia com 11 votos, Nessa com 3 votos, Fernando levou 2 votos, o Sidney 1 e o Zac 1. Turma, eu já volto. Quer um abraço? Vou falar igual você fala pra mim. Quer um abraço, neném? Tá maluco? Porra, aí. A do cara, vem me abraçar. Tá maluco?